Olá, tudo bem? Eu sou o Gustavo Carriconde, seja muito bem-vindo ao Resumo Cast de hoje. Agora em vídeo no YouTube, nós estamos no ar desde 2016 e agora inovando aqui no YouTube. E hoje nós vamos fazer um unboxing aqui do livro. O convidado de hoje é o livro Repensando o RH, de JP Coutinho. O livro, então, Repensando o RH, ágil, diverso e exponencial. Na primeira orelha, seja ágil, diverso e exponencial, venha repensar o RH, assim como as melhores empresas para se trabalhar e as mais bem-sucedidas da atualidade. Vamos ver o sumário do livro. Então, sumário. Introdução, repensar o RH, um mundo em constantes mudanças, o fator humano das organizações, o RH ágil, diverso e exponencial. Capítulo 1, a origem do ágil, manifesto ágil, ele fala sobre ágil é sobre pessoas, ser ágil de verdade, disseminar a agilidade em todos os cantos. Capítulo 2, o RH ágil, a era do RH exponencial, o RH que promove a diversidade, transformar o RH tradicional em ágil, ágil e mindset, uma breve história do manifesto ágil do RH, The State of the Agile HR. O capítulo 3, o ágil para o RH, aí vai falar sobre o Scrum, Kanban, Lean Inception, Design Thinking, os OKRs. Capítulo 4, um novo RH, uma nova mentalidade e novas práticas, a experiência do colaborador, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, desenvolvimento de lideranças, gestão de performance, remuneração e recompensa, design organizacional e capítulo 5, e o que vem depois treinamento em Rethinking o RH, sobre a Carole, que é a editora do livro de hoje, a editora Carole. O livro está super bem diagramado, super profissional, com várias imagens interessantes. A gente vai falar um pouquinho sobre elas hoje. Quadros, tendências sobre o RH. E aqui está o autor. A gente vai falar com ele daqui a pouquinho. O JP Coutinho é palestrante, professor especialista em aprendizagem colaborativa e facilitador de treinamentos e workshops. Tem mais de 15 anos de experiência em pesquisa, desenvolvimento e aplicações de soluções de aprendizagem. É pioneiro e referência em ágil, RH ágil no Brasil, que é um movimento que ganha cada vez mais força dentro das organizações. Aqui está a quarta capa e aqui está JP Coutinho. Tudo bom? Seja muito bem-vindo ao Resumo Cast. Tudo bem, Carriconde? Obrigado para você que nos assiste. Muito bom estar aqui para bater esse papo com você. Legal, JP. Conta aí, então pra gente qual é a mensagem central do teu livro. Eu fico imaginando que quando eu escrevi o livro, né, a principal mensagem que eu queria passar é: o RH precisa fazer de um jeito diferente. Ele está sendo provocado a todo momento de fazer de um jeito diferente, e eu tenho muita certeza que o ágil, né, através do seu mindset, das ferramentas e frameworks ágeis, a agilidade ela é capaz de impulsionar essa transformação que o RH precisa viver. Legal, então, trazendo o ágil para dentro do RH, o que é ágil? De onde é que veio o ágil? O movimento ágil ele nasceu em tecnologia, né? A agilidade nasceu em tecnologia. 17 profissionais de TI se reuniram para conversar um pouquinho sobre o que cada um estava fazendo dentro da metodologia com a qual trabalhava, que fazia com que os processos, os produtos que eles entregavam para os clientes fizessem sucesso, fossem bem-sucedidos. Por quê? Porque eles viviam um momento que, quando eles iam fazer as entregas, e eram feitas através de uma gestão de projetos tradicional, né, o modelo waterfall, que nós chamamos, o modelo cascata, quando eles iam fazer essas entregas, os clientes falavam assim: poxa, não era isso que eu queria, a minha necessidade mudou porque o mundo mudou, então quando você me entregou isso aqui já está obsoleto. E aí eles começaram a navegar nos chamados métodos leves, né? Uma nova forma de fazer a gestão desses projetos, né? Uma gestão que eles chamaram de gestão ágil. E eles se reuniram para conversar e falar o que cada um está fazendo dentro da sua metodologia que faz com que o produto tenha sucesso quando é entregue para o cliente. E dessa conversa nasceu uma carta, né? Uma declaração com 4 valores e 12 princípios que nós chamamos de manifesto ágil. Quando a gente olha, por exemplo,
o primeiro valor fala de indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Pessoas e suas relações mais que qualquer processo e ferramenta. Pensa, nós estamos falando de comportamento das pessoas, né? De mindset das pessoas. Então, quando a gente fala de ágil, nós estamos falando de mindset. É claro que existem ferramentas, existem processos, existem métodos, mas eles não são mais importantes que a mentalidade. Eu tenho vivenciado muito nos meus clientes, né? Alguns clientes eu chego, vejo lá Kanbans na parede e falo, olha que legal, esse cliente trabalha com Kanban, trabalha com agilidade. E quando eu vou vivenciando no dia a dia, eu percebo que os comportamentos não conversam com ágil. Existe ali uma gestão pelo medo, muito comando e controle, né? O eu mando e você obedece. Isso não é ágil, eles estão só fazendo ágil, que nós dizemos, né? Então, tá só colocando um quadro na parede e os comportamentos não existem. Então, ágil é comportamento. E quando a gente fala de comportamento, nós estamos falando de pessoas. E os times ágeis, então, pelo que eu entendi, eles entregam mais. Na verdade, eles entregam mais assertivo, de forma mais assertiva. Não tem a ver tem a ver nem com velocidade. As pessoas confundem muito ágil com rapidez, né? Ah, nós trabalhamos com ágil, então significa que você vai entregar mais rápido? Não necessariamente. Entregar a coisa certa. Entregar assertivamente. Por quê? Porque o cliente está incluído no processo. E como muitas das vezes eu vou fazendo ciclos curtos nas minhas entregas para o cliente já vai falando, olha, é isso que eu queria. Não é isso que eu queria. Sim. Vamos corrigir na rota no meio do caminho. Ao invés de fazer todo um trabalho, aí quando você entrega, o cliente fala, poxa, não era isso. Dá um exemplo, tem algum case do livro? No livro tem vários cases, eu acho que um muito legal é o do Sicredi. O Sicredi, no livro tem o case de desenvolvimento, as novas competências do Sicredi, competências organizacionais que foram construídas pelo RH para o novo momento que o Sicredi está vivendo. E elas foram construídas usando esses ciclos curtos. As pessoas foram ouvidas para essa construção, então os colaboradores, desde uma agência lá, um caixa, um gerente de agência foi ouvido, os times administrativos foram ouvidos para entender que competências vocês acreditam que são importantes para desenvolver o trabalho de vocês. E à medida que elas foram sendo construídas, porque a gente fala de competências e fala de comportamentos desejáveis e os não desejáveis, foram sendo validados com as pessoas. Ao invés do RH chegar e falar assim, olha, eu sou o especialista em competências, eu sei o que é melhor, então eu vou construir sozinho. E entregar lá para as pessoas, pronto. Não, foi construído para as pessoas e com as pessoas. Legal, então é o próprio RH usando metodologias ágeis. Isso. Quais são as entregas do RH? Usando o mindset ágil, né? Quando a gente fala de metodologias, obviamente que o RH também usa Lean Inception, usa Design Thinking, usa Scrum, usa Kanban, mas usa principalmente a mentalidade. Quando a gente fala de entregas do RH, nós estamos falando do que eu trago aí no livro, de subsistemas de RH, né? O RH entrega recrutamento e seleção, entrega desenvolvimento de pessoas, entrega remuneração, entrega clima, entrega um design organizacional, né? Como é que a organização vai se estruturar? Que áreas vão ter na organização? Quais são os departamentos? E entrega também experiência do colaborador, que é um tema muito importante, cultura organizacional, liderança. Então, são alguns temas, né, que estão dentro aí desse guarda-chuva do RH. Como é que montam a experiência do colaborador? Como é que um gestor aí que está nos acompanhando, ou empreendedor que está pensando na experiência do seu colaborador, por que é tão importante? E eu sei que aqui no livro tem uma ferramenta para isso. Fala um pouquinho sobre isso. É isso aí. No livro eu trago uma ferramenta bem legal, que vocês vão ver aí agora, que é a experiência do colaborador, o mapa da jornada do colaborador, né? Onde eu vou olhar para quais são os pontos de contato do colaborador dentro da organização, desde o momento em que ele ainda é um candidato, né? Ele nem está trabalhando com a gente ainda, até o momento que ele passa a ser o que nós chamamos de um colaborador inativo, que é um colaborador que ou pediu demissão, ou que foi demitido, ou que se aposentou. Então, como é que é essa experiência do colaborador durante toda a sua jornada? Então, quando a gente olha para a jornada do colaborador, é importante perceber marca empregadora, recrutamento e seleção, o desenvolvimento, a carreira, quais são as oportunidades de carreira. E eu gosto muito desse mapa porque nele você vai colocar esses pontos de contato, vai colocar qual é a experiência das pessoas, você vai ouvir as pessoas, né? Então, todo esse ferramental que tem nesse bloco aí do livro, ele traz um mapa de empatia para eu perceber
das personas que eu construí, o que elas trazem sobre essa experiência do colaborador. Então você consegue fazer um desenho dos pontos de contato, de como é que foi essa experiência e o que acontece nos bastidores para que essa experiência aconteça, para que essa experiência exista. Então, se a gente puder dar um primeiro passo para um gestor, para um profissional de RH que está nos assistindo, olhe para a experiência do seu colaborador. Como é que ele se sente trabalhando na sua empresa? Desde o momento em que ele está Desde o momento entrar que ele entra num site e vai se candidatar para uma vaga. Será que ele tem uma boa experiência ali? E aí eu tenho uma história muito legal, Carriconde, para compartilhar com o pessoal. Eu estava num cliente, nós fomos fazer esse mapa da jornada, e aí começamos a ouvir algumas pessoas, inclusive colaboradores que tinham acabado de entrar na empresa. E aí um colaborador comentou com a gente assim: você sabe quantas interações eu tive com vocês desde o momento que eu me cadastrei no site até o momento que eu cheguei para trabalhar e tive a minha integração? Eu recebi 17 interações, entre e-mails, WhatsApps, telefonemas, eu brinco que pombo correio, sinal de fumaça. A menina da seleção pediu meus documentos. Depois o menino do departamento pessoal também pediu meus documentos. O médico do trabalho pediu meus documentos. A agência para abrir a conta pediu meus documentos. Vocês não se falam? Não existe um lugar onde eu possa colocar esses documentos e todo mundo pega lá? Eu tenho que ficar mandando 4, 5 e-mails para vocês? E qual é a nossa resposta para ele? Não existe. A gente não se fala. Por que a gente não se fala? Porque o RH, por muitos anos, trabalha de forma cilada, em silos. Uhum. Cada um dentro da sua caixinha. O time de seleção na sua caixinha, o time de integração na sua caixinha, o time de saúde na sua caixinha, o departamento pessoal na sua caixinha. Uhum. E aí o grande ponto é que experiência nós geramos para as pessoas trabalhando desse jeito. A gente gera essa que o colaborador trouxe para nós. E quais são as vantagens de gerar uma boa experiência para o colaborador desde o momento da contratação? Eu acho que, obviamente, ser uma empresa que consegue engajar e inspirar as pessoas a entregarem o seu melhor ali e consegue ter uma marca empregadora forte, né? Uma marca empregadora bacana. Fala mais sobre marca empregadora, o que é isso? Marca empregadora é a imagem que eu passo para o meu público externo enquanto lugar para trabalhar, né? Então, como é que eu sou visto no mercado como um lugar para trabalhar? E isso vem muito, essa reputação vem muito de como as pessoas leem a minha empresa e como o meu público interno fala com o público externo. Porque, por exemplo, imagina o que esse colaborador que teve todas essas interações, ele falou para as pessoas de fora. Ai, nossa, o processo de lá foi chato, muitas etapas, muito cansativo. E ele foi aprovado, topou trabalhar com a gente. Mas pode ter desestimulado outras pessoas a estarem ali, a também quererem trabalhar com a gente. Então, quanto mais fluida for essa experiência, melhor vão ser meus ganhos enquanto marca empregadora, para as pessoas que estão ali dentro já trabalhando comigo, né, que também se sentem felizes em estar num lugar onde gera um bom clima, onde elas têm segurança, onde existe diversidade, como traz o livro, né, para eu ser quem eu sou. Por muitos anos, uma pessoa LGBTQIA+, ela não podia ser ela mesma na empresa. Se controla. Não age assim. Seja menos. Não respira. Né? Hoje não. Hoje a gente precisa de empresas onde cada um vai ser quem de fato ele é. E possa trazer as suas opiniões, as suas percepções, as suas experiências, as suas vivências ali e seja ouvido. Né? As pessoas querem isso, elas querem ser ouvidas, elas querem ser participantes dos processos, das tomadas de decisão. Então é para esse mundo que nós estamos navegando. Legal, agora que a gente vê, principalmente aqui entrevistando líderes, autores aqui no Resumo Cast, a gente percebe que empresas, na verdade, são as pessoas que trabalham na empresa, os talentos, né? E a empresa que vai ser mais bem sucedida é aquela que tem as pessoas, os melhores talentos do mercado. Então, é um ativo importantíssimo para uma empresa, para um gestor trazer os melhores talentos e para isso a marca empregadora pode baixar o custo de aquisição, pode assim se dizer, de talentos. E ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo uma escassez de talentos, né? Por quê? Porque as pessoas estão indo trabalhar fora. Com a pandemia, por exemplo, tem muitas pessoas que têm a possibilidade de trabalhar na Europa e ganhar em euro, e morando no Brasil, morando na minha casa, onde eu tô. TI, quem é profissional de TI está sofrendo muito com isso, de RH de TI, né?
um tech recruiter, por exemplo, que recruta pessoas de TI. Tá super difícil achar profissional. Por quê? Porque Eles hoje trabalham para empresas... a minha concorrência não é a empresa que está do meu muro ali do lado. A minha concorrência, ela passou a ser o mundo. Eu posso morar aqui em São Paulo e trabalhar para uma empresa de Fortaleza, trabalhar para uma empresa de Amsterdã, trabalhar para uma empresa de Portugal e morando na minha casa. Por quê? Porque hoje tem muitas empresas que estão, por exemplo, 100% home office. Você pode trabalhar da sua casa, eles te mandam todos os equipamentos, você tem toda a estrutura e nem precisa ir lá. Fazem encontros virtuais, eu trabalho com empresas na Europa também, e que elas fazem um encontro anual e reúne todos os colaboradores para uma confraternização, para um evento, para um rito de cultura organizacional. Mas não precisa estar ali todo dia. E aí, na contramão, a gente vê empresas no Brasil, por exemplo, que querem retomar todo o presencial. Não, você vai vir trabalhar todos os dias das 8 às 18. Por que eu vou me submeter a isso se eu posso não querer mais? Então, de novo, a gente cai na experiência do colaborador. Muitos clientes, durante nessa retomada da pandemia, me perguntaram assim, Carconde, qual é o melhor formato? É ficar presencial? É trabalhar híbrido? É ser home office? Eu falei, isso você tem que perguntar para as suas pessoas. Você precisa entender com as suas pessoas o que vocês querem. O que é o melhor para vocês? E aí as pessoas vão te dizer. E aí você vai construir essa experiência e esse produto ou serviço. Então, essa escassez de talentos que nós estamos vivendo, quanto mais atrativo for a empresa, quanto melhor for a sua reputação, quanto melhor for o clima ali dentro, mais chance você vai ter de ter os melhores talentos ali, né? Legal, então dá algumas dicas ou ações produtivas aí para os gestores de RH ou gestores das suas empresas, os CEOs, o que eles podem fazer para melhorar a sua marca, não só a sua marca empregadora, mas também a jornada dos colaboradores, para não perderem talentos para o exterior ou para conquistar os melhores talentos que eles precisam para desenvolver as suas organizações. Então, acho que a primeira coisa, ouvir as pessoas que estão ali e construir com elas. Entender com elas quais são as necessidades, o que é essencial para elas. Quais são as mais comuns aí? Eu acho que hoje nós estamos vendo muito falar dessa coisa de o trabalho híbrido, porque não é todo mundo que quer ficar só no home office. Então eu vejo muitas organizações, 3 dias em casa, 2 dias na empresa, 4 dias em casa, 1 na empresa. Então esta é uma tendência forte. E o empregador, ele enxerga isso, o colaborador, ele enxerga isso como um benefício? Eu acho que sim, principalmente em empresas que a vida toda foram muito tradicionais nesse tema. E aí nós estamos falando de empresas que a vida toda você teve que ir lá das 8 às 18, de segunda a sexta trabalhar. Uhum. Então, isso é. Empresas que já navegavam um pouco nesse formato, que já eram um pouco mais flexíveis, isso já não é tanto um diferencial, Sim. Né? Então, nós temos benefícios flexíveis. Benefícios, eu estou falando de VA, VR, todas aquelas coisas que antes eram super quadradinhas, hoje já tem assim, você recebe um cartão, tem que gastar uma quantidade desse cartão, por exemplo, com vale alimentação, porque esta é uma norma, é uma lei, né? Faz parte da lei trabalhista, mas o restante você pode gastar com outras coisas, com o que você quiser, com o que foi importante para você. Então, existem várias outras formas de fazer, né? Várias novidades vindo aí nesse modelo. Mas eu acho que o líder, o gestor que quer olhar para esse tema, ele precisa ouvir as pessoas. E também não é fazer todas as vontades das pessoas. Esse é um ponto importante. Uhum. Porque as pessoas também trazem muitas coisas. Será que dá pra gente fazer tudo? Não. Às vezes não dá pra fazer tudo, mas dá pra fazer mais do que a gente já faz. Dá pra ser melhor do que a gente já é. Então é importante olhar pra isso. E outro ponto, olhe para as empresas fora, né, para outras empresas. Não vai olhar só para seus concorrentes. Não vai olhar para a empresa só do mesmo ramo. Olhe para todo mundo. Eu tenho feito alguns projetos e os clientes falam assim, eu quero fazer benchmark com a empresa X e Y. Não, vamos olhar umas outras. Vamos olhar essas que não estão no grande pools aí das queridinhas do mercado, porque elas também fazem coisas interessantes. E não é para copiar, é para se inspirar. Legal. Tem um case aqui, pode falar um pouquinho do case da Ambev Tech? Eu adoro esse case da Ambev Tech, inclusive um abraço pro pessoal de lá que sempre acompanha a gente. A Ambev Tech ela é o hub de inovação e tecnologia da cervejaria Ambev, fica lá em Blumenau, Santa Catarina, e tem algumas outros escritórios aí no Brasil. Eles fazem todos os apps, tudo que é de inovação tecnológica para Ambev. E esse case é muito bacana, ele está dentro do livro no capítulo que fala de recrutamento e seleção,
né, no trecho que fala sobre recrutamento e seleção, porque eles fizeram algo muito legal, que é incluir os times no processo seletivo. Como é que é o jeito tradicional de fazer processo seletivo nas empresas? O RH que cuida do processo seletivo. Então, o gestor chega ali no RH e fala, olha, eu preciso de uma pessoa nova para trabalhar aqui na minha área. E aí o RH abre a vaga, faz toda a seleção e aí a pessoa passa por uma entrevista com o gestor, passa com uma entrevista com o RH, foi aprovado, começa a trabalhar. Ambev falou, vamos hackear esse formato. Por que seleção tem que começar a ser no RH? E ela empoderou, né, e desenvolveu as pessoas de toda a empresa para elas cuidarem desse tema. Por que seleção é uma responsabilidade só da área de pessoas? Não é de todo mundo. Você que trabalha na empresa também é responsável por trazer talentos para a empresa, não é só o RH. E mas aí, na prospecção de talentos ou na entrevista? Tudo, desde o começo. Ser um catalisador de talentos, um grande aspirador de talentos, né? Ver as pessoas aí, olha, essa pessoa é legal pra gente ter com a gente, e buscar aí, fazer as primeiras conversas com essa pessoa, e lá as pessoas foram capacitadas nos temas que estão relacionados com seleção de pessoas. Então, legal. Entender algumas coisas, como é que você faz uma entrevista, como é que você aborda um candidato. E aí o RH passou a ser um grande guardião desse processo, no sentido de eu trago inovações e novas ferramentas para um processo seletivo e sou parte desse processo. Rola ali uma entrevista com o RH, mas não é o RH que conduz. Quem conduz é o próprio gestor com o seu time. Entendi. E outra, a decisão ela não é tomada só para o gestor. Olha, eu entrevistei aqui o Carriconde, ele é ótimo para trabalhar com a gente. Não, toda a nossa equipe conversou com você. Isso já vai criando rapport, né? Já vai criando relacionamento entre as pessoas. Eu brinco que nos meus workshops, para evitar aquilo que acontece muito, que é, opa, quem é você que chegou para trabalhar aqui comigo? Você nem sabia que tinha vaga aberta. Da onde saiu essa criatura? Não, as equipes estão incluídas ali e falam, olha, eu acho que essa pessoa é legal. E o líder ouve as pessoas, inclui as pessoas no processo de seleção. Então, esse é um case bem legal e com resultados bem expressivos. Legal. E como implementar esse case em organizações menores, por exemplo, que não sejam tão grandes quanto a Ambev? Isso. É possível? Eu acho que o primeiro passo é incluir o seu time na tomada de decisão. Vamos contratar uma pessoa nova para o nosso financeiro. Chama as pessoas do financeiro para participar da entrevista. Ajuda a construir a vaga. Isso, é que às vezes a empresa ainda não vai dar esse passo de empoderar as pessoas para ser dona desse processo. Mas quer dar um passinho pequeno? Um passinho pequeno inclui as pessoas, por exemplo, para participar da entrevista. E depois ouve das pessoas, e aí, o que vocês acharam dessa pessoa que a gente entrevistou? Legal. Esse é um jeito diferente de fazer. Do tradicionalzão, que é só o líder decidindo, só o gerente decidindo. Muito legal. E mais algum case interessante aqui? Eu acho que tem muitos cases super bacanas, né? Como eu falei, tem do Sicredi, tem Ambev, tem Movidesk, tem Alelo, que vem em remuneração, que é um tema mega complexo, né? Nós estamos falando de remuneração e recompensa. A Alelo repensou esse tema também. Nós temos Suzano, aí tem Suzano, Ambevtec, Sicredi, Porto Seguro, Movidesk, a Trinca em Porto Alegre, que também faz seleção colaborativa. Tem muito case para inspirar as pessoas. Eu sempre falo, quando você faz benchmark e lê case, não tenta copiar, mas fala assim, olha, do que daqui a gente também pode fazer alguma coisa? Que ideia esse case nos traz? Como é que ele nos inspira? Então, fui buscar bastante desses cases, tem muitos para as pessoas lerem. Eu gosto muito da Porto Seguro, que fala do programa de trainees e dando autonomia e protagonismo para as pessoas no seu desenvolvimento. Quando eu estou falando de cursos de capacitação, de educação corporativa, também tornar a pessoa protagonista e não ficar esperando que o RH faça. Eu acho que isso é super legal. Tem um outro case da Ambevtec, que são as Selfie Fridays. Todas as sextas-feiras, no período da tarde, as pessoas não trabalham e são dispensadas, né? Eles criaram um grande Netflix de conteúdos e mesmo você tem autonomia para fazer um curso, para ler um livro. À tarde, se a sua tarde é livre para desenvolvimento. Segue muito na linha dos 20% do Google que ele dá para os colaboradores para criarem projetos próprios. Só que o mais legal da Ambevtec é que você não precisa prestar conta. Você, meu gestor,
Sexta-feira à tarde eu vou ler o livro. Eu não preciso falar assim, olha, Caiconde, hoje eu vou ler esse livro. Olha, eu li esse livro. Me entrega um resuminho. Não. Autonomia e autorresponsabilidade. Mas autonomia também, em determinados contextos, ok, legal, porque as pessoas elas têm ali as competências, os skills e a maturidade para absorver aquela autonomia. Mas como lidar com um contexto onde não existe, possivelmente... Eu acho que precisa, primeiro, ver a maturidade das pessoas, né? Esse é um ponto fundamental e bem importante. E outra, autonomia, a gente precisa desenvolver as pessoas para ganhar elas, porque a vida toda a gente não foi acostumado com isso. A gente foi acostumado com comando e controle. Faz isso aqui e desse jeito. Legal. E aí tem muitas empresas que estão assim, não, faz do jeito que você quiser. A pessoa fica perdida, porque ela nunca fez. Sim. Né? Então precisa dar direcionamento. A autonomia tem que ter direcionamento. Eu posso falar para as pessoas o que elas precisam fazer, mas o como a gente pode decidir juntos. Muito bom. Fala um pouquinho sobre Employee Value Proposition. O que é EVP? Como criar uma proposta de valor aí para o colaborador? Quando nós estamos falando de EVP, nós estamos falando de o que eu entrego enquanto marca empregadora. Qual é o valor que eu entrego para as pessoas que aqui trabalham. E aí nós estamos falando de recompensas tangíveis, recompensas intangíveis. Então, estou falando de salários, benefícios e tudo mais, mas tudo aquilo que também é intangível. Como é que é a minha cultura organizacional? O que a pessoa ganha trabalhando ali, que não são as recompensas tradicionais e que são as obrigatórias. Então, é construir uma proposta de valor para entregar para os meus candidatos, para entregar para as pessoas que ali trabalham, né? Então, eu ter isso muito claro para poder usar isso nos meus processos seletivos, para poder usar isso nas minhas conversas de carreira. Então, eu construo, existem ferramentas para construir um EVP, um Employee Value Proposition, né? Uma proposta de valor enquanto marca empregador e para os meus empregados, e vou trabalhando em cada um desses temas, né? Melhorando cada um desses temas. Seria o pacote, então, para o o pacote, mas tangível e intangível. Tangível e intangível, mas muitas vezes a gente não tem clareza disso, né? Do que eu entrego. Você pode ver que quando você vê vagas lá nas plataformas de seleção, tem só as tangíveis. Olha, tem plano de saúde, entendi. tem um vale alimentação, um vale refeição, odontológico, nanana, e as outras coisas. Como é que seria um exemplo de uma outra intangível para uma vaga? Eu acho que cultura, por exemplo, possibilidade de desenvolvimento, de crescimento, o que a pessoa, como é que é o clima ali onde a pessoa trabalha, o que ela entrega de valor para a empresa, o que ela entrega para ela mesma, o que ela entrega para a inovação. Muitas das vezes as inscrições de vaga, elas ficam presas no que está ali no trabalho da pessoa no dia a dia, fazer uma planilha de Excel, saber fazer um balanço financeiro, mas e as outras coisas? E as relações que ela constrói no dia a dia? O que ela entrega para o time com o qual ela trabalha? O que ela entrega para a organização? O que ela entrega para a carreira dela? Eu acho que o EVP vai trazendo essas questões, né? Vai olhando, eu digo que é uma visão globalizada, maior. Eu brinco que tira a cabeça do buraquinho, né? Olha para fora, o que mais tem aí à sua volta? Legal. E aqui a gente tem alguns conceitos, né? Definições. O EVP é um Employee Branding, já marca falamos. Empregadora, isso. Workforce Planning. Isso, o planejamento da força de trabalho, né? Qual é o mínimo que eu preciso ter para minha organização existir? Então, um bom planejamento da força de trabalho. Isso tudo faz parte desse framework que é muito legal, que é do Kai Anicelli, que é um honeycomb. Ele brinca que é uma colmeia de quando nós falamos de talent acquisition, né? Então, é olhar para recrutamento e seleção, não só de abre vaga, fecha vaga, abre vaga, fecha vaga, mas olhar para todos esses temas que estão ali na colmeia, nessa figura, aonde eu consiga trabalhar esses temas para, de novo, atrair os melhores talentos. Legal. E durante a jornada do colaborador, depois que ele entrou na corporação, na empresa, quais são as melhores entregas
para manter o colaborador engajado, manter ele feliz, produtivo? Quais são os KPIs que se utilizam para medir a eficácia, não sei se é assim que você chama, do colaborador, e quais são as ações aí que o RH pode estar entregando para manter ele bem e ativo durante a jornada dele? Eu acho que a primeira coisa começa lá de novo, no momento que ele é candidato, que é você falar a verdade, né? Contar para a pessoa de fato como é que a empresa funciona. Porque se a pessoa, você vende uma imagem e a pessoa chega lá na hora, sabe que as coisas não são muito bem assim... O que mais frustra o colaborador na jornada dele? Eu acho que é a cultura organizacional. Por isso que hoje nós estamos falando tanto de fit cultural, né? Eu vender uma imagem da minha empresa que é aquela imagem do que ela não é de verdade. Não é o ar que a gente respira aqui dentro, né? Você falar para as pessoas que ali ela tem autonomia, que ali ela tem liberdade para criar. Falar uma coisa e na realidade ser outra. Isso. E aí, por exemplo, você fala para a pessoa, aqui você tem autonomia, aqui você tem liberdade para criar. E o colaborador chega lá na hora e encontra microgerenciamento e comando e controle. Não, você tem que fazer do jeito que eu quero. Ninguém gosta de ser enganado, né? Então, eu acho que ser sincero, esse é um ponto. Cuidar da cultura de novo, né? Olhar muito para o fit cultural. Eu tenho incentivado muitos meus clientes nos projetos de consultoria. Olha para o fit cultural. Essa pessoa combina com o nosso jeito de ser? Né? Ela tem os comportamentos que a gente espera? Não é porque por muito tempo o RH olhou só para competência e experiência. Fez um curso, já trabalhou em tal empresa e fez isso naquela empresa, só que aquela empresa é aquela empresa, a minha empresa é a minha empresa. Eu funciono de um outro jeito, eu não sou igual ao meu concorrente, eu não sou igual àquela outra empresa. Então, olhar um pouco para isso. Então, olhar para o fit cultural, olhar para a cultura e olhar para a segurança psicológica. Porque se a pessoa vive num ambiente tóxico, num ambiente onde ela não pode dar suas opiniões, não pode trazer as suas percepções, ela também não dura muito. E quando você falou de métricas, eu acho que existem métricas bem importantes para a gente olhar, né? E aí eu incentivo muito o RH a fazer entrevistas de desligamento. O colaborador pediu demissão, você precisa ouvir o colaborador, né? E aí, como é que foi trabalhar com a gente? O que você aponta que foi positivo? O que não foi positivo? O RH quase não faz. E quando faz, não usa esses dados. Então, esses são os dados, eu brinco que são dados valiosos, são dados bem importantes para serem usados. Como é que eles podem ser usados esses dados nas próximas entrevistas? Para melhoria, com um olhar ou de dar melhoria. Um feedback pro gestor? Não, eu acho que, primeiro, ela vai trazer insumos, uma entrevista de desligamento traz insumos muito poderosos, né? E aí você usar esses insumos para melhorar os seus processos, para melhorar o seu dia a dia, levar para um gestor e dar feedback, trabalhar aquele gestor, né? E eu incentivo muito, faça essa entrevista de desligamento quando a pessoa está sendo desligada ou quando ela acabou de pedir para sair e vai embora. Quando está quente a emoção, porque ali ela vai trazer as percepções verdadeiras dela. E então, usar esses dados, de fato, com um olhar lean, com um olhar de melhoria contínua. Legal. Dá alguns exemplos de algumas empresas aí que você considera a cultura super legal e ágil. Eu trabalhei no Magalu, eu fui colaborador do Magalu antes de ser consultor, né? Trabalhei no Magalu até 2016 e é uma cultura muito legal, uma empresa que cresceu bastante, mas continua com o clima de família, que é aquele clima que vem lá de Franca do Magalu, do interior, então é uma cultura que eu gosto bastante. Eu acho que a Luiz Helena é uma grande inspiração para as pessoas que estão ali. As pessoas sempre me perguntam, ela era aquilo mesmo que a gente vê? Ela é aquilo mesmo que a gente vê. Então eu brinco que é aquela tia da gente, sabe? Que você quer ouvir, dar um abraço, que às vezes briga com a gente, fica brava, mas é sempre pro nosso melhor. Então é uma cultura bem legal, uma cultura que eu gosto. Uma empresa que cresceu, mas continua com o jeito do interior. Conseguiu manter a cultura organizacional. Tanto que lá a cultura é muito forte, né? Legal. Qual é o papel do CEO, o líder da organização, ou do conselho de administração, enfim, quem está liderando e transmitindo e disseminando as diretrizes de onde está indo a organização? Qual é o papel dessa posição para impactar no RH e na cultura da empresa? O que essa pessoa pode fazer? Primeiro, ser exemplo, né? Eu sempre
digo para os CEOs e para os diretores com os quais eu estou aí em reuniões. Eu falo, a gente precisa ser exemplo. Se a gente está pregando que as pessoas vão ter autonomia, que as coisas vão ser mais colaborativas, que nós vamos co-criar ao invés de ser top-down, então eu preciso começar a dar exemplos e fazer desse jeito também. E, de novo, se eu fomento isso, eu não posso ser ao contrário disso. Porque vai frustrar todo mundo que está nesse momento que nós estamos vivendo de transformação cultural, transformação organizacional, transformação ágil nas empresas. Então, preciso vestir a camisa, de fato, né? Eles são grandes exemplos. Um CEO é aquele que tem um papel de inspirar quem está abaixo aí, né? Isso é importante. Como é que inspira? Como é que inspira? Através da ação. Sendo exemplo de verdade, né? Vivendo aquilo que ele prega. Não ficar só no discurso. E processos, metodologias, diretrizes claras, manuais, essa parte aí da composição da organização, como é que você acha que pode contribuir também para até para o próprio colaborador ter uma clareza do que é esperado dele? Você acha que, num certo nível, facilita também? Então, tanto que o nosso Manifesto Ágil traz, né? Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, colaborar com o cliente mais que seguir um plano, e ele fala bastante disso, né? Não é que não exista ferramenta e processo, então não é que não exista documentação, não é que não exista manual, norma, regra e política. O que não pode é esses manuais, regras e políticas ficarem apenas como impeditivos e não serem o mínimo flexíveis quando as coisas precisam acontecer. Eu sempre falo para o RH é o rei da política e da norma. Olha, isso aqui não pode, isso aqui não está na política, mas faz sentido isso ainda? Ou ela só tá ali porque um dia alguém criou e ela vive assim e vai morrer desse jeito, e se chegou aqui já era assim e ninguém vai mudar. Então, eu digo que elas são importantes, as normas, as regras, as políticas, elas precisam existir, mas elas não podem ser bloqueadores desses momentos de transformação. E quais são as tendências aí para o futuro do RH? Eu acho que tem alguns temas que estão bem quentes. Nós falamos aqui dessa coisa de trabalhar de casa, trabalhar de qualquer lugar, né? Tem gente até indo embora do país, aí morando na praia. Senso de pertencimento, porque se nós estamos falando de a pessoa não vai todos os dias na empresa, como é que fica a nossa cultura organizacional? E como é que eu gero nessa pessoa senso de pertencimento? Mesmo trabalhando Porque você remoto. imagina a pessoa que nunca vai no escritório, igual aquele exemplo que eu dei. Nunca vou no escritório. Como é que ela também não se sente abandonada? Mas ela também não tem que ter algumas competências relacionadas com a autorregulação do seu local de trabalho. Sim, autorresponsabilidade, mas mesmo assim, né? A gente também quer que as pessoas se sintam próximas. Eu trabalho em tal empresa, então como é que eu faço ela se sentir pertencente daquilo? É importante ter ritos, então a gente tem estimulado muitos líderes a faça reuniões periódicas com o seu time, encontros. Por quê? Porque precisa gerar esse senso de pertencimento. Esse é um ponto. Eu acho que outro ponto, nós falamos dessa coisa dos formatos de trabalho, e nós vamos viver uma coisa que já acontece em alguns lugares do mundo, que é trabalho part-time. De manhã eu trabalho numa empresa, sou CLT, posso ser PJ em outra à tarde, posso trabalhar de manhã numa empresa X, à tarde eu trabalho em outra CLT também. Obviamente que desde que não exista conflito de interesse, né? Esse é um ponto importante. Mas não vai ter muito, a gente não vai ver muito essa coisa de exclusividade. Você trabalha para mim das 8 às 18. Então a gente já tá vendo movimentos acontecendo de trabalho part-time. Eu trabalho de manhã na loja X e à tarde eu trabalho na loja Y. E não é mais difícil criar o senso de pertencimento para times que trabalham em múltiplos locais? Eu acho que não. Eu acho que os ritos, os encontros, as coisas importantes que são de cultura, elas continuam acontecendo e você traz oxigenação também, né? A gente vai ver esses novos formatos de trabalho. Trabalhos PJ, CLT, né? Qualquer coisa aí que não seja só isso que a gente está acostumado. Dá exemplos aí de ritos legais que você já entrou em contato aí nas tuas jornadas pelos RHs do mundo. Eu vou trazer um do Magalu que eu gosto muito. Eles têm todas as quintas-feiras de manhã a TV Luiza. Um programa de televisão ao vivo, todas as quintas-feiras, onde todo mundo da empresa, desde as lojas, centro de distribuição, escritórios, param para assistir e entender para onde nós estamos indo, quais são as mensagens importantes, esses encontros, né? Eles fazem grandes encontros de gerentes, de lideranças, encontros com os colaboradores para manter vivo a cultura organizacional. Eu gosto bastante disso. Imagina, parar uma operação,
por uma horinha público interno. Pro público interno. Que legal. E aí, obviamente, que ele é ao vivo das 8 às 9 da manhã, mas aí uma loja não vai parar. Mas aí o colaborador tem um espaço na agenda dele para assistir essa uma horinha. As pessoas assistem num horário pré-definido, não precisa estar ali ao vivo, mas tem essa cultura, tem esse hábito de assistir. Legal. E no livro tem um quadro aqui sobre as profissões interessantes aqui. Isso. Que são profissões para os profissionais de RH, né? Os profissionais de RH olharem para esses novos cargos aí que são além de gerente de seleção, gerente de remuneração, gerente de cultura. Não. Agora também a gente pode ser um gerente de produto, a gente pode ser um líder de sprints. Essa pesquisa, esse trabalho foi feito pela Deloitte, é muito legal, né? No livro eu trouxe apenas alguns exemplos, mas tem muitos outros para o RH trazer novos cargos e novos papéis dentro da própria área. E aí o legal é que no livro eu trago os super jobs, qual é a descrição e que competências, né? O que esse profissional precisa aprender para viver aí dentro desse super job. Legal, por exemplo, aqui tem o arquiteto da experiência dos colaboradores. Isso. Então, é uma pessoa especificamente designada... Para cuidar da experiência do colaborador. Para cuidar... E aí ela é uma pessoa que, obviamente, conhece de design thinking, para poder trabalhar bem com personas, com mapa de empatia, com uma jornada do colaborador, né? Então, ele vai desenvolvendo competências que não são só competências de RH, mas competências técnicas também para desenvolver essa função. Quais são os setores de segmentação de mercado aí que são mais críticos, que o RH é mais críticos? Para quais setores? Eu acho que times operacionais, indústrias, né, que tem um turnover muito alto. Quando a gente fala de indústria, logística, porque é aquilo, os colaboradores são muito operacionais, então a gente brincava, eu cuidei de logística há um tempo, qualquer R$50 as pessoas vão embora, e muitas pessoas vão embora mesmo, porque faz diferença para elas na renda, né? Então, são áreas críticas, o RH é muito demandado, até por questões de social, de benefícios e tal, e tecnologia também está sendo bem demandado. Na verdade, acho que o RH está sendo demandado em todos os lugares, né? Que nós passamos por uma pandemia e as pessoas estão bastante inseguras, com muitas... a gente precisa olhar também para essa coisa de sustentabilidade emocional, né? Como é que as pessoas estão? Como é que as pessoas estão se sentindo? É muito burnout, é muito afastamento, é muita ansiedade. Então, eu preciso falar sobre isso. Isso também é uma das super tendências. O RH olhar para a sustentabilidade emocional das pessoas e deles próprios. Né? É válido ter um plano de contingência para, de repente, se houver uma demissão em massa, uma crise no mercado, uma situação terrível aí, que o RH tenha que atuar para ajudar a regularizar a situação. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que o RH, ele vivencia muito desses momentos. Eu já vivi na minha carreira esses momentos, são momentos bem difíceis, mesmo que você tenha plano de contingência, mesmo que você pense em tudo, são momentos complicados que nós estamos falando de pessoas, né? E pessoas são importantes. A gente precisa... Eu acho que existe uma frase bem legal, não sei dizer de quem é, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana, porque você lembra que você está cuidando de pessoas, não é número, não é uma pecinha que você desliga, desliga, tá tudo certo, não, tem uma família, tem toda uma história por trás, então, mesmo com plano de contingência é difícil, mas o RH está bem preparado. E qual é a forma mais correta aí de realizar um desligamento? O que é preciso estar atento? Como é que seria... Pergunta difícil, né? Umas perguntas de $1 milhão aqui. Acho que não existe jeito mágico, de novo é tratar com respeito. E eu falo que, tirando esses momentos de crise, esses momentos de que é preciso fazer enxugar a máquina, né? Otimizar, dar eficiência, eficácia em algumas coisas, por outros motivos o colaborador sabe que ele vai ser desligado. Todo mundo que vai ser desligado sabe que vai ser desligado. Tirando essas questões de necessidades que independem da influência da pessoa, né? Mas aquele colaborador que já faz corpo mole, ele sabe que uma hora a casa vai cair. Então, ter feedbacks, dar feedbacks para as pessoas é super importante, sempre fomentei isso, para naquele momento aquilo não ser uma surpresa. Eu tomei contato aí com uma máxima aí super legal que diz que o colaborador ele pode perder o emprego,
mas ele não pode perder a sua dignidade, né? Então, ser desligado com dignidade. Isso, com respeito. Com respeito, entendendo que houve um desalinhamento ali, um match não deu certo, de mas novo, faz ele parte não da vida, pode né? ser pego de surpresa. O ruim é quando a pessoa... Você fala assim pra pessoa, nossa, você trabalha super bem, tá performando. Ó, obrigado que você fez, semana que vem você desliga. Tirando uma grande crise, um problema ético, que são outras coisas, ok. Mas caso contrário, tá errado. Legal. JP, repensando o RH, ágil, diverso e exponencial, qual é a última mensagem que você quer deixar para as pessoas que estão nos acompanhando? O RH está sendo convidado há muito tempo a fazer diferente. Eu acho que agora é a hora de fazer diferente, buscar novas possibilidades de entregar os produtos e os processos relacionados à gestão de pessoas. De novo, acredito que a agilidade, com o seu mindset, as ferramentas podem apoiar muito esse jeito de fazer, e o RH precisa trabalhar o desapego. Não é fazer o que é mais confortável, que eu já fiz em outro lugar e aquilo que eu sei fazer. É fazer diferente. Fazer o que de fato agrega valor para as pessoas e agrega valor para o negócio. Legal. Para quem você escreveu esse livro? Acho que para pessoas de RH, independente do nível hierárquico, desde um assistente, de um estagiário, um assistente, um analista, passando pelas lideranças e os grandes líderes aí de RH, e também para líderes organizacionais, né? Como eu falo bastante sobre os frameworks, não fico falando só, tem um capítulo aí sobre Scrum, sobre Kanban e com práticas, eu acho que é para qualquer profissional que é um agente de transformação dentro da organização. Legal. E o que mais marcou na tua jornada como escritor, quando você passou pelo processo de escrever o livro? Que ele é mais trabalhoso do que eu imaginava, dá mais trabalho. Você escreve, mas depois que você escreve, quando ele vai para a edição, tem muito trabalho para fazer ainda. E foi muito legal estudar tendências, olhar, conhecer os cases, né? Eu fiz entrevistas com essas pessoas dos cases para entender em profundidade os cases. Então, é sempre muito legal essa troca. E o feedback das pessoas depois do livro lançado também é muito legal. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que leram o livro, o que acharam, me encontram, falam. Então, isso é muito legal. Quanto tempo foi esse trabalho de pesquisa e de entrevistas? Foi quase um ano. Quase um ano. Na verdade, eu já tinha um pouco do material escrito antes, mas aí depois, quando eu fui dar o gás mesmo, foi quase um ano. Foi de março a dezembro, mais ou menos. Legal. E uma frase de camiseta que você colocaria numa camiseta do livro? RH para as pessoas e com as pessoas. Muito bem. JP, deixa teus contatos aí, explica como as pessoas podem fazer para te conhecer mais, muito tuas bom. redes também. As pessoas podem me encontrar no Instagram, Talks do JP, ou Repensando o RH, que é o Instagram do livro, então também tô lá. Tô no LinkedIn como João Paulo Coutinho e tenho meu canal do YouTube, youtube.com/jpcoutinho, onde eu tenho vários cases, várias conversas de pessoas que estão fazendo RH de um jeito diferente. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado a você que nos acompanhou nesse episódio do Resumo Cast Repensando o RH, do JP Coutinho. Não esqueça de curtir nosso canal do YouTube, se inscreva para receber as notificações, ative o sininho, todas essas coisas padrões aí que todo mundo já sabe. E deixe seu comentário também nesse episódio, dizendo qual é o próximo livro que você quer ver aqui no Resumo Cast. Obrigado e até a próxima.